Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia. E estamos aqui mais um dia, para encurtar distâncias, para levar até a sua casa uma informação agregadora de valor. E para que tudo ainda seja melhor. A primeira coisa, evocada aqui é sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Olha, hoje eu estou feliz. Está aqui do meu lado um amigo meu, companheiro de jornada por bastante tempo, mas que, antes de tudo, é um homem de real importância social pelo grupo ao qual ele lidera. Vamos receber para conversar sobre corrupção nunca mais, sobre maçonaria executiva, o sereníssimo grão-mestre da grande loja maçônica do estado de Rondônia, Aldino Brasil. Bom te rever, meu maninho. Você está bem? Prazerzão estar aqui. Está tranquilo? Tranquilo. A família está bem? Graças a Deus. Que idade você está? 49. Cara, você parece estar mais novo do que eu, cara. Você está pintando a sobrancelha, fala sério. Não, mas eu sou bem mais novo que você, mano. É nada. Em todos os aspectos. 3 anos. Não, aí... Sabe, Aldino, a gente vai conversar hoje de Corrupção Nunca Mais, que é um movimento que a maçonaria vem encabeçando, apartidário. E não é contra ninguém, é só contra a coisa chamada corrupção. E vamos conhecer um pouco mais de maçonaria pelo ponto de vista de que quem somos, porque somos. Está entendendo? Quem somos enquanto maçom, porque somos maçons. E hoje, então, você é meu convidado aqui. Tá beleza? Você sabe, meu grão-mestre, eu tenho muito orgulho, honra para mim, ser da sua mesma turma maçônica, acompanhado de seus passos na maçonaria desde o começo. Acompanhamos-nos, né? Embora seja um pouco bem mais antigo, mas é porque eu fui menos competente, tá? E saber que da nossa turma filosófica você chegou ao cargo máximo da nossa instituição. Eu tenho muito orgulho disso, sabia? Você muito me ajudou na minha caminhada. E, aliás, eu só estou feliz hoje como tem que ser, porque tive amigos nessa trajetória como você, que na hora mais difícil me pegaram pela mão, como é próprio dos maçons. Esse é um depoimento meu para você. Mas sem firulas, porque também não tem porquê, a gente é tudo igual, né, no ponto de vista que somos irmãos. É verdade. Aldino, esses dias me perguntaram, o pessoal já sabe que maçonaria não tem nada a ver com capeta, já sabe, porque antigamente até podia se pensar isso na época que eu era pequeno, não, eles têm pacto com o Cramulhão. Não, hoje tem internet aí, não tem nada a ver. O que é preciso? Qual é o perfil de um maçom? Para ser maçom, você precisa ser, não ser livre de bons costumes, que isso é só o rótulo. O que é preciso, enquanto ser humano, para ser um maçom? Paulo, é interessante a pergunta. A gente tem dentro da maçonaria que a pessoa tem que ser livre, né, e de bons costumes. A liberdade não é no sentido de estar preso ou não fisicamente, mas a gente considera também a liberdade o fato de poder falar, entendeu? Poder viver de forma independente. E de bons costumes, né, seria, já a própria palavra já deixa bem claro, seria ter condições, né, de crescer espiritualmente para que possa na frente ajudar as pessoas. Agora, na prática, né, o que significa isso? Eu acredito que foi essa a tua pergunta. Nós acreditamos que a maçonaria ela tem um poder transformador muito grande. Mas eu sempre digo também que maçonaria não é reformatório. Não adianta trazer qualquer pessoa para dentro da maçonaria achando que a maçonaria vai transformar e vai deixar essa pessoa melhor do que nunca foi, enfim, transformar radicalmente. Não. A pessoa para vir na maçonaria, e é por isso que ela tem que ser convidada, ela é escolhida, né? Ela tem que ter já algumas características
que facilitem essa transformação. Então, na realidade, o que a maçonaria faz? Ela vai maximizar as qualidades, ou seja, as qualidades já têm que existir antes, e nós vamos tentar minimizar os defeitos, para que essas qualidades possam ser superiores, né? Aquela história dos dois lobos, né, que vivem dentro da gente, né? Tem o lobo bom e o lobo mau. Qual é o que vence? É o que a gente alimentar mais. Então, se você alimentar o ódio, o rancor, o lobo mau com certeza vai vencer. Então, lá na maçonaria a gente alimenta, né, para que o lobo bom sempre vença. Então, essa a máxima da maçonaria é de transformar a pessoa, ou seja, melhorar a pessoa. Então, nós buscamos na sociedade pessoas que já tenham qualidades, né, e nós vamos tentar trabalhar essas qualidades dentro da maçonaria. A questão de fazer o bem sem olhar a quem, né, tentar tornar feliz a humanidade, a gente acredita muito, Paulo, que esse desejo, essa vontade de ajudar, ela tem que fluir naturalmente, ela tem que crescer dentro da pessoa e sair e externar isso naturalmente. Não adianta a gente querer impor a alguém que ajude outro, que faça o bem ao outro. Isso não dá certo. Então, essa vontade de ajudar tem que vir de dentro da pessoa. Tem que ser esse poder transformador que leva a pessoa a ter vontade de fazer o bem. Eu digo isso porque quando eu ajudo alguma pessoa, eu me sinto tão bem que parece que eu nem ajudei a pessoa, eu ajudei a mim mesmo. Então, acredito que esse é o papel da maçonaria e é nisso que a gente tem trabalhado, né, para que as nossas lojas trabalhem muito mais nesse sentido do que meramente trabalhos que dentro da maçonaria a gente fala apenas de assistir reuniões. Tá. Posso citar algumas chamadas maçônicas que não são comuns aos ouvidos das pessoas? Eu vou tentar explicar para as pessoas entenderem um pouco o que é o espírito, né, da maçonaria. Ok. Aqui a esquerda faça e a direita não veja, ou vice-versa. Isso. É uma máxima católica, na realidade, né, cristã. O que a direita, eu tenho visto isso na maçonaria. Não... O que a direita faz, a esquerda não vê. Isso é no sentido de fazer o bem sem olhar a quem, entendeu? Que não a gente também faça alguma coisa e não saia por aí alardeando, contando para todo mundo que fez, que ajudou, não. Importante para a gente é que a humanidade se sinta mais feliz, se sinta amparada. Tá, me diz uma coisa. De uma maneira clara, né? De uma maneira clara, assim, para a gente poder administrar as circunstâncias do ser maçom. A questão ética na maçonaria. Como é que a maçonaria... Qual é a opinião da maçonaria? Maçonaria e ética, né? Eu acredito que são unidas, mas para a população que nem sabe direito o que é maçonaria, bom, pode ser que isso dê uma diferença. Né? Então, maçonaria e ética. De que forma a maçonaria vê... Porque ética é ética, mas maçonaria e ética, por que é fundamento da maçonaria a ética? Qual é a ética que a maçonaria prega? É a ética das éticas ou a ética normativa? Não sei se foi muito... Sim. Foi evasivo ou se foi certo? Eu entendi porque a ética, ela muda, né? Ela muda de tempo conforme tempo, o contexto, de região para região. Mas a maçonaria, ela prega, e quando nós fazemos as nossas iniciações, a gente entrega um par de luva branca, né, para o candidato, e essa luva branca ela tem uma simbologia de demonstrar a pureza, a candura, né? E que o maçom não deve jamais manchar, né, essa luva na lama, né, do ódio, da corrupção, da concupiscência. Então, a ética que a gente prega seria mais ou menos a nossa ética cristã, que vem, né, já arraigada dentro da nossa sociedade há muitos anos, embora, né, a gente saiba que hoje estão tentando jogar por terra, né? Eu disse ética cristã, mas na realidade é judaico-cristã, né? Que ela vem
desde bem antes do Moisés, surgimento de Cristo. Né? Moisés é o pai da ética moderna, da ética moderna, da ética antiga, né? Exatamente. Porque quando ele cria os 10 mandamentos, ele já está disciplinando que temos que ter ética, né? Exatamente. Então é isso, é a ética judaico-cristã, e que a gente tem visto, Paulo, ultimamente, pessoas, né, trabalhando para acabar com isso, né? Uma vez eu fiz uma palestra sobre a destruição da família, né? E falava exatamente da destruição de 3 pilares que a gente considera que são os pilares que sustentam a nossa sociedade hoje, principalmente a sociedade ocidental, que seria o direito romano, né? A filosofia grega e a ética, né, e a moral judaico-cristã. Hoje a gente vê de forma maciça, né, a imprensa, os meios televisivos, muitos grupos, né, tentando destruir esses 3 pilares para, não sei se fazer uma anarquia, não sei qual seria o sentido disso, né, mas a gente tem inclusive trabalhado muito isso dentro da maçonaria, com o que você apresentou no início, chamado de maçonaria executiva. Tá, nós vamos falar nisso no próximo bloco, tá? Eu vou chamar o intervalo comercial, vai ser bem rápido. E aí eu quero saber o que é maçonaria executiva. Ok. Porque a pessoa que está em casa, agora está começando a notar que a gente é diferente. Né? Não é que a gente seja melhor nem pior, é que o problema é que, como é um colegiado de pares, como eu costumo dizer, se o cara responder na justiça civil, ainda vai responder lá dentro com a gente. Vai ser uma outra conversa para o próximo bloco, tá bom? Então continue conosco, é jogo rápido. É num lá, outro cá. Quer falar alguma coisa para as mulheres dos maçons? As cunhadas estão à disposição também. Falar das mulheres, né? De forma geral e especialmente dentro da maçonaria, é redundância, né? Que as mulheres, a gente costuma dizer que a família, né, é a base da sociedade, e a mulher é a base da família, né? Eu lembro também, tenho minha mãe viva ainda, graças a Deus, e foi sempre o esteio da nossa família, quem cuidou, quem nos passou os valores morais, né? Então a mulher dentro da família é o que sustenta. E dentro da maçonaria não é diferente não, a mulher também é quem sustenta a maçonaria. Porque a maçonaria é composta por homens, mas para a gente estar nos doando tempo, né, e também muitas vezes recursos financeiros para a maçonaria, a gente abandona um pouco, né, o lado da família, né, a gente tem que se ausentar um pouco mais que o normal. E a mulher é quem supre, né, essa lacuna e quem nos dá esse apoio. E outra coisa também, né, se as nossas mulheres não nos apoiarem na maçonaria, a gente não poderia fazer maçonaria, e eu chegaria a dizer até que a maçonaria não existiria. Concordo. Lá em casa, quem deixa a roupa no jeito para ir para a loja é a dona Thaís. É a comadre, né? É a comadre. Maçonaria executiva. Eu sei do que se trata, porque também não, o termo já é meio que autoexplicativo. Mas, sei lá, as pessoas mal conseguem entender maçonaria, o papel da maçonaria na sociedade, o papel do maçom enquanto líder social, e aí ainda vem a maçonaria executiva, que seria a forja do forjado, né, daquele que se forjou para a luta. Né? Hoje eu estou usando muita metáfora, assim, muita linguagem mais de fundo. Né? Deve ser para sua vossa sapiência ao meu lado. Maçonaria executiva é até para quem está em casa poder entender um pouco, né? A maçonaria nos primórdios, quando surgiu a maçonaria, ela era operativa, tanto que o termo maçon, né, no francês, ele significa pedreiro, né? Então a maçonaria ela era operativa, as pessoas se reuniam para construir templos, construir catedrais, palácios, e dentro da maçonaria, nessa fase operativa, eles tinham vários setores, né? Um só para quebrar pedra, outro para melhorar
a pedra, e o outro que vinha para fazer aquele entalho, aquelas carrancas, formatos, né, de pessoas e de objetos, etc. e tal. E com a evolução, a maçonaria ela passou a ser especulativa, ou seja, se a maçonaria não tivesse se transformado de operativa para especulativa, eu acredito que a maçonaria teria acabado. Porque hoje as formas de construção, tudo mudou, maquinários, etc., a tecnologia mudou muito. Então a maçonaria passou a ser especulativa, ou seja, a gente não construía mais prédios, edifícios, a gente passou por um processo, né? Uma metáfora de construção do próprio homem. Então não opera mais, não está com a mão na massa, mas a gente está transformando, construindo o nosso templo interior, para que a gente seja pessoas melhores. E esse foi um grande avanço na maçonaria, e isso foi há 400 anos atrás. Então nós acreditamos que a maçonaria já está próxima a dar mais um salto, passar por uma nova mudança, né? Porque se a gente for imaginar uma onda, né, a gente tem todo o processo de onda, a gente tem sempre a crista da onda, depois ela desce, lá embaixo tem o vale, e depois ela começa a subir. Então acredito que a gente está próximo dessa crista de novo, e a maçonaria tem que passar por um novo processo de mudança. Não sei se o nome será maçonaria executiva, mas essa mudança ela virá. Isso nós temos certeza. Então teve a época de operativa, especulativa, e acreditamos agora que vem a maçonaria executiva. O que seria maçonaria executiva? Não é nada muito diferente do que nós temos hoje, apenas algumas mudanças nos processos administrativos. Que as lojas elas saibam, né, da sua responsabilidade e que entendam o que são empresas. Com a evolução, hoje, para você constituir uma loja maçônica, precisa de estatuto, precisa tirar o CNPJ. Tendo o CNPJ, tem que fazer declaração de imposto de renda, tem que fazer GFIP. Tem uma série de coisas que tem que ser feito, e a maçonaria não conseguiu acompanhar essa mudança. Então, hoje nós temos muitas lojas que passam por dificuldades, né, administrativas. Por exemplo, eleição. Teve eleição, tem que ir no cartório fazer o registro, né, tanto da ata de eleição quanto da ata de posse. Após esse procedimento, tem que ir em banco, fazer a alteração da direção para que mude, né, no banco quem é o responsável. Fazer mudança na Receita Federal, quem é o responsável por aquele CNPJ. E muitas vezes as lojas estão esquecendo esse procedimento. Então a maçonaria executiva visa trazer as nossas lojas maçônicas para o século XXI, mostrar a responsabilidade para que a gente consiga uma organização excelente interna, para depois de estar tudo organizado, a gente poder sair, né, para buscar fazer alguma coisa em prol da sociedade. Porque senão a gente fica um pouco lá, um pouco aqui, um pouco lá, um pouco aqui, a gente acaba não fazendo bem nenhuma das duas coisas. Então, no futuro, a gente quer estar mais junto da sociedade, mostrar para a sociedade o que é a maçonaria, porque hoje, no século XXI, é inadmissível pessoas vincularem a maçonaria com o capeta, como você falou. Graças a Deus, você já venceu, ruim, né? É inadmissível isso. Nós temos lojas aqui dentro da cidade que ofereciam sopas, né, para a comunidade. De repente, rolou um boato na comunidade que os maçons estavam colocando sangue de bode dentro da sopa. Não sei para quê, para onde isso levaria, não sei qual é o motivo. E simplesmente as pessoas deixaram, né, de ir para esse sopão. Lojas maçônicas que a gente tem incentivado, de que procure alguma associação carente, uma creche, uma associação de bairro, para que possa ajudar, dar apoio, porque o que a gente tenta, na realidade, é tornar feliz a humanidade. E, de repente, a gente depara com situação de quando a creche ficou sabendo que era maçonaria, pedir para parar tudo. Opa, para aí, espera aí, vamos ver o que é, vamos conversar com os pais para ver se aceita a maçonaria aqui.
Então a gente acredita que dentro do século XXI isso é inadmissível, né? A gente tem que mostrar para a sociedade qual é o nosso papel, para que a gente está aqui, quais são as nossas intenções, tem que estar de forma bem clara, para que a gente possa estar mais junto da sociedade, trabalhar em prol dessa sociedade que a gente sabe precisa, né? A gente da maçonaria que sai em busca de ajudar os mais necessitados, a gente observa e vê coisas que para muitos poderiam dizer que isso não existe aqui em Rondônia, isso não existe aqui dentro de Porto Velho, de tão feia que é a coisa e de tão singular que são algumas situações que a gente tem deparado. Pessoas que não têm o que comer, não têm onde dormir, e isso passa ao largo da sociedade. A maçonaria se preocupa com isso. Então é importante que a sociedade saiba que a maçonaria está aí para ajudar. Tá. Eu quero trazer à luz do conhecimento 2 fatos históricos diferenciados. Adolf Hitler, eu não gosto de ter esse nome de cidadão. Sou judeu, tu imagina? Imagina. 4 a 6 milhões. Ele mandou para baixo da terra. Você não botou para no ar, né? Porque tem uns que virou cinza mesmo, né? Ele matou 100 mil maçons. Sabe por que ele matou 100 mil maçons? Porque a maçonaria prega democracia, liberdade de expressão, é contra todo tipo de tirania, é uma coisa supra-religiosa. O melhor exemplo que eu tenho, existia uma loja maçônica em Israel, eu tinha lá, para os cristãos presentes, a Bíblia com o Novo Testamento, para nós judeus que éramos 95% da loja, a Torá, que é o Antigo Testamento, também dá no mesmo, e ainda tinha um muçulmano que ele tinha o Corão dele. Porque a religião não pode ser o que nos separa. Não, jamais. É só o que nos une a Deus. Porque em todas as religiões tem um princípio criador. Aí você vê se maçonaria, né? Maçonaria não prolifera onde existe a ignorância, não prolifera onde existe tirania. Por isso que às vezes me dói quando eu vejo maçom defendendo ditadura militar, eu vejo maçom falando bobagem. Ele não é a maçonaria, ele é ele, e ainda acho que deveríamos ter fóruns de explicação ética para esse tipo de gente. Mas não é o caso. Mas um fato histórico, eu vou dar um exemplo, assim, que as pessoas mais simples talvez não saibam, porque é a história do mundo isso. Aqui nas Américas, as independências de quase todos os países, acho que de todos, a maçonaria estava junto. No Brasil, né, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, até na Venezuela. Estava livre. Mas um fato que me chamou a atenção, para tu ver como nós estamos acima dessa história de sangue de bode, porcarias. Isso é só uma pessoa muito medíocre para achar que a gente mexe com essas coisas. A gente mexe com outra coisa, a gente não é nem religião, não é nada. A gente mexe com sociedade e um mundo melhor. Benito Juárez, eu tenho o nome, meu sobrenome da minha família homenageia também a pessoa dele, foi o maior presidente da história do México. Você chega na cidade do México, tem um monumento a ele, com a maçonaria embaixo do lado dele, enorme, porque ele dizia, sou o que sou, e sou como sou porque me forjei nas oficinas maçônicas. Então, no México, é uma das maçonarias mais avançadas que se tem, né? Por quê? Você teve a marca registrada de um administrador maçom, com o seu jeito simples e honesto de tocar coisa. Aí a pessoa assim, mas tá, e aí? E aí, eu vou dar um exemplo para você. Na mesma época em que ele era presidente do México, Abraham Lincoln era presidente dos Estados Unidos. E os dois eram maçons. A comunicação deles era tão boa. Abraham Lincoln conseguiu vencer a Guerra de Sucessão, a Guerra Civil lá, a duras penas. Mas se a França tivesse conseguido, na coligação França, Inglaterra e Espanha, entrado e dominado o México como queriam, eles iam entrar pelo Texas,
iam somar-se aos sulistas, iam vencer a guerra e talvez o mundo fosse outro, porque os sulistas eram escravagistas, eram pessoas defendiam o Ku Klux Klan, eles eram complicados. Mas você diz, tá, e aí? E aí que foi um pedido maçônico do Abraham Lincoln ao Benito Juárez, para que resistissem que fosse o último homem, porque ele não tinha como dar suporte. Os Estados Unidos não tinham como dar nada para o México naquele momento. Mas a honradez desses dois cavaleiros, né, fez com que hoje nós tenhamos o quê? O que representava naquela época, nos anos, que aí vinha a maçonaria? Benjamin Franklin, George Washington. Representava a democracia, a liberdade de expressão, que só o norte poderia garantir. Então, nós maçons estamos sempre ocupados, é isso que eu quero, eu acho que e aí eu vou te devolver, em resolver as coisas que valem a pena nesse mundo. Nós não estamos preocupados em botar na sopa dos mais humildes sangue de bode. Até porque a gente nem sabe onde tem bode para vender, porque a gente nem sabe por que tem isso. Tem um histórico lá atrás que tinha um porquê. Né? Mas não do sangue de bode, porque era tão proibida a maçonaria desde a Idade Média que às vezes o cidadão saía passeando com um bode, né? Tem a história toda, o Rabino, o Aldir, se quiser falar. Mas o que eu quero dizer, a maçonaria está mais preocupada em moralidade, ética, gestão de pessoas. Nós não temos nenhum deputado estadual maçom. Só um exemplo que eu vou lhe dar. Nós temos agora, porque mesmo se ele não se elegeu, um vereador maçom. Né? Mas graças a Deus o nome dele também não está envolvido em nenhum tipo de sujeira. Maçons ativos na bancada federal, nós não temos. Isso que eu estou dizendo. Só que nós, em Rondônia, estamos nos despertando que se a gente não fizer, vai ter alguém que vai fazer em nosso nome. E para isso, então, é que a gente está aproveitando esse momento para explicar essas coisas para a população. Mas assim, tá, eu estou te devolvendo tudo, tá? Eu só fiz uma interpretação. Não, é interessante esses movimentos de independência que você falou. Simão Bolívar, né, era maçom e foi praticamente um ícone, né, da independência de vários países da América Latina. San Martín, ou aqui para a nossa região, San Martín, né, trazendo mais para o nosso espanhol, né, San Martín, também foi um ícone, né, da independência desses países. E a maçonaria aqui no Brasil também trabalhou tanto na independência, quanto a proclamação da República, quanto a abolição da escravatura, Inconfidência Mineira, enfim, vários outros, lá no Rio Grande do Sul, né? A Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha, você conhece, acho que melhor que eu, né? Então, a preocupação da maçonaria é o bem-estar da população, né, do público. E a maçonaria, ela não é religião, né? E não tem nada que impeça, né, maçons de qualquer religião a ingressar na maçonaria. Tanto que aqui em Rondônia nós temos maçons de várias religiões. Você, judeu, temos batistas, né, evangélicos. Temos pai de santo, filho católico, de santo, padre católico, padre católico, pastor evangélico. Então, e o engraçado... Tem um budista que também conheço. É que a gente ainda sofre assim, uma rejeição muito grande por parte dos evangélicos, né? Mas quem trouxe a maçonaria para a região norte foram os evangélicos. Foram eles que trouxeram a maçonaria. E no passado, quando houve um certo tipo de perseguição aos evangélicos, eles se reuniam, faziam seus cultos dentro de templos maçônicos. Então, de repente, alguém resolveu separar isso e a coisa ficou uma história meio que mal contada, né? E a gente tem penado com isso. Mas é importante salientar que a maçonaria, ela independe de nenhum tipo de religião, né? A gente crê num princípio criador, né, que dentro da maçonaria a gente chama de grande arquiteto do universo, exatamente para não ferir nenhuma religião. Porque se chamar de Deus, o que gostaria que fosse chamado de Alá pode não gostar e assim por diante. E na realidade, Alá e Deus é a mesma coisa. Ele só deu um carguinho para Deus, que é o dono de tudo, não é nada.
Se a gente for olhar a história, né, o Velho Testamento é o mesmo livro, né, do islamismo, do cristão, O Velho do Testão, judeu. ele atinge as três grandes religiões. Exatamente. Teve um momento que separou. Cristo pegou e levou uma parte para um lado, Maomé pegou uma parte e levou para o outro, criando os novos testamentos de cada religião, e o judaísmo ainda aguarda, né, o Messias. Não é Maomé, não é Jesus Cristo, ainda aguarda o Messias, e a gente não pode condenar ninguém, porque o Deus é o mesmo. Só para dizer, viu, o Messias para o judeu não precisa ser uma pessoa, tá? Pode ser um tempo de consciência, só para dar um exemplo. Né? Porque a gente realmente, o nosso Messias ainda não veio. Agora, Messias não precisa ser uma pessoa. Né? Pode ser um novo tempo, uma tomada de consciência. O governo da consciência na Terra, onde as pessoas não sejam separadas por sua cor, sua religião, sua opção, mas sejam unidas no seu dever de fazer melhor o dia de amanhã para os que virão depois. Né? Então, só esse comentário. Patrão, eu preciso pegar esse embalo nosso, chamar um intervalo comercial, porque no próximo bloco nós vamos falar do corrupção, tá? Do anticorrupção, e concluir a conversa, tá bom? Continue conosco, é jogo rápido. É num A, outro cá. Então, mestre, explica o movimento Corrupção Nunca Mais. Bom, vamos lá, Paulo. Vou tentar Você tem 3 minutos para falar de tudo. Tentar até o evento domingo aqui na explicação. A maçonaria acredita, Paulo, que o problema hoje do país, da nação, não está no PT, não está no PSDB, não está no PMDB, nenhuma dessas sopas de letrinha. Nós acreditamos que o problema do Brasil hoje é a corrupção. E a corrupção, ela está em qualquer partido, qualquer classe política, seja federal, municipal, estadual, e acreditamos que até os recepcionistas de órgão público, né, parece que já quer também participar da corrupção para poder adiantar alguma coisa, querem receber algum extra. Então, o problema do Brasil hoje é a corrupção. Então, a luta nossa, da maçonaria, é contra a corrupção, tanto que a maçonaria brasileira lançou um projeto chamado Corrupção Nunca Mais. Esse projeto é originário da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais e foi recebido de braços abertos por todas as grandes lojas brasileiras, e estamos trabalhando neste movimento, tentando conseguir assinaturas para tentarmos levar a Brasília um projeto de lei de iniciativa popular que torne o crime de corrupção como crime hediondo e com punições mais severas, porque da forma que está, a gente vê que parece-me que roubar já é um investimento, que a pessoa faz a conta matemática muito rápido. Bom, eu vou roubar tanto, vou ficar 5, 10 anos preso, eu não consigo, trabalhando 1000 anos, esse dinheiro. Então, parece que é um investimento, porque a pessoa submete a ficar ali um tempo preso, né, para ficar com aquele dinheiro. Então, parece que já passou a ser um negócio, um emprego, né, a corrupção. Então, a luta nossa é para isso. Hoje, nós acreditamos que o país é como se estivesse numa UTI, né? E aí, estando na UTI, precisamos de medidas imediatas, mas acreditamos que o problema tem que ser corrigido lá na base, ou seja, dentro de nós mesmos, dentro das nossas famílias, né? A gente hoje, com os afazeres diários, a gente não tem mais aquela preocupação que os nossos pais tinham com a gente, né, de cuidar da gente. A gente não cuida dos nossos filhos como fomos cuidados. Então é preciso a gente voltar a isso, né, ter mais cuidado com os filhos, na educação. Os pais dedicaram a educação dos filhos para as escolas, e a função da escola não é educar filho de ninguém, a função da escola é transmitir conhecimento, tá? A educação tem que vir de dentro de casa. Evento desse domingo. Então nós pedimos, né, à sociedade de forma geral que nos acompanhe nesse manifesto. Vai ser domingo agora, dia 13 de março, a partir das 15 horas no Espaço Alternativo. Está marcado para as 16 horas, mas às 15 horas nós já vamos estar lá
fazendo ali a nossa concentração. E digo que não há impedimento para ninguém da sociedade participar, porque a nossa bandeira não é contra nenhum partido, não é contra nenhum político, a nossa bandeira é contra a corrupção. O mal que assola o nosso país e o que não deixa o país crescer hoje é a corrupção. Independente, se sair o PT do governo e entrar outro partido qualquer, nós acreditamos que não vai melhorar muita coisa não. Então o problema é acabar com a corrupção no país. Então, essa passeata da maçonaria ela não é a mesma do que vai ter aí. Só para dizer assim, ó, são duas passeatas no mesmo lugar da cidade. No mesmo Podem local, até em algum momento se encontrar, mas assim... Isso. Mas assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa. O outro é de oposição ao governo e essa aqui é de oposição à imoralidade instituída. Sem mais, meu querido. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que precisar, estamos à sua disposição. Um país se faz, já dizia Montanha, com homens e livros, mas quando os homens põem em prática o que aprenderam nos livros, né, ainda mais quando é moral e ética a base desses livros, não tem outro resultado no final das contas que não é um mundo melhor para quem vem depois. E aí já dizia Sêneca, que homem é aquele que não luta por um mundo melhor para os que virão. Com essas boas palavras, me despedindo de vocês, dizendo da minha honra que foi entrevistá-los, eu concluo o programa de hoje, pedindo que Deus, o grande arquiteto do universo, continue escolhendo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com você. Até lá.